Seguindo aí, falando o seguinte agora, o Departamento de Estado do governo Trump criticou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no STF por coação no curso do processo. A manifestação foi publicada pela agência Reuters e confirmada pela Folha de São Paulo. Um porta-voz do Departamento de Estado se manifestou à reportagem, dizendo que este é o mais recente episódio de um padrão de perseguição e de uso político do sistema judicial pelos tribunais brasileiros contra seus opositores políticos. Também afirmou que debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas e não por condenações. Como a gente tinha mostrado, Eduardo foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de uma multa de R$ 150 mil. O ex-deputado também vai perder o cargo de escrivão da Polícia Federal, do qual está afastado, e virou ficha suja, ou seja, está impedido de disputar eleições por 8 anos. A decisão da primeira turma do STF foi unânime no julgamento que tratou dessa atuação do Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, a fim de tentar evitar a condenação do Jair Bolsonaro no caso da trama golpista. Olha, é uma coisa absolutamente, o que eu vou falar, delinquência conceitual, política, o que quer que queira, né? Quer dizer que então quem disputa eleição não pode ser submetido a processos penais? Terá de ser sempre a questão eleitoral a resolver? Insisto, urna não é tribunal. Né? Urna não é tribunal. Evidentemente, o companheiro Eduardo tem lá seu braço no Departamento de Estado dos Estados Unidos, o colega dele, o Marco Rubio, né, está por trás de uma articulação dessa natureza. Agora, é claro, é evidente, né, que não houve perseguição de nenhuma sorte. Né? Enfim, dizer o quê? Né? Essa ideia de que se está usando o processo judicial para tirar alguém da disputa eleitoral, note que é o que o Trump fala de si mesmo nos Estados Unidos. Né? O Trump, de algum modo, tentou destruir o sistema judicial americano, né? Levando tudo para as urnas. Né? Então, não tentem. Todos os processos que havia contra ele dizia: não, isso tudo é para que me impeçam de disputar a eleição. E, infelizmente, considerando o sistema judicial norte-americano, ele acabou não sendo responsabilizado criminalmente pelas barbaridades que fez. Ele é um sedicioso que conseguiu se reeleger para a presidência da República. Né? A gente vê isso. Né? No sistema brasileiro, não conseguiria. Lá conseguiu. E eles tomam um pouco aquilo que eles fazem por lá, eles acham que tem que ser um modelo dos outros países. O Eduardo foi julgado aqui e foi julgado segundo as regras do jogo. Né? Que ele chantageou os ministros, bom, está demonstrado. Né? Agora, ainda que tivesse sido assim como eles estão dizendo, uma pergunta, Rafinha, o que é que eles têm com isso? Por que eles estão se metendo nessa história? Por que eles estão interferindo na realidade política brasileira? Né? Por um acaso, quando tem alguma questão judicial lá nos Estados Unidos, o Brasil fica emitindo juízo de valor? Né? Vocês deveriam julgar assim, vocês deveriam julgar assado? É um absurdo isso, porque é a continuidade da interferência dos Estados Unidos em questões internas do Brasil. E a próxima notícia que a gente vai ver, a rigor, está na mesma chave. Né? Que são os Estados Unidos atacando o sistema de justiça no Brasil. Exatamente. A Rumble e a Trump Media, elas pediram ontem que a Justiça da Flórida reconheça formalmente que o ministro Alexandre de Moraes não apresentou defesa dentro do prazo previsto em uma ação movida pelas companhias contra ele. A iniciativa é considerada um passo preliminar para um eventual julgamento à revelia.
Essas plataformas, elas alegam que o Moraes foi citado por e-mail em maio, por meio de um procedimento alternativo autorizado pela própria corte, e que o prazo para resposta terminou em 15 de junho, sem manifestação do ministro. Também afirmam que os documentos da ação foram enviados por meio de 2 e-mails. Embora uma das mensagens tenha retornado com um aviso de que a caixa não estava habilitada para receber e-mails, os autores afirmam ter recebido confirmação de entrega da mensagem enviada ao endereço vinculado ao gabinete do ministro. Na petição apresentada à Justiça da Flórida, as empresas dizem que Moraes não compareceu, respondeu, solicitou prazo adicional ou apresentou qualquer defesa após a citação e, com base nessas alegações, pedem que a Secretaria da Corte registre formalmente o descumprimento do prazo processual pelo réu. O pedido foi apresentado 3 dias após a AGU entrar no processo. A Rumble argumenta que a iniciativa do governo brasileiro não impede o reconhecimento de que Moraes deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa. Como a gente mostrou essa semana, a AGU afirmou que a ação representa uma tentativa de submeter atos praticados por um integrante da Suprema Corte Brasileira à jurisdição de um tribunal estrangeiro que configura afronta à soberania nacional e à independência do judiciário. Mas isso é dos maiores absurdos. Isso é uma aberração. Assim, as pessoas não se dão conta do tamanho desse troço. Né? Uma coisa é você ter cortes internacionais às quais o Brasil pertence, integra. E quando isso acontece, quando há processos, é o país que é julgado nessas cortes. Né? Exceção feita ao Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas. Né? Mas quando essas cortes internacionais são os países que são condenados ou absolvidos. Agora, você partir do pressuposto de que um tribunal nos Estados Unidos pode julgar um juiz brasileiro por uma decisão que ele tomou aqui no exercício da sua função, cara, isso é de uma... Assim, é inédito na história. Não tem. Acho que os Estados Unidos, quando fizeram isso com alguns chefes de Estado que eles sequestram, né? Como sequestraram o Maduro, como sequestraram Noriega lá atrás, né? Bandidos, mas foram sequestrados. Né? Fora isso, não tem nem cabimento. Não tem nem cabimento. Né? Então, assim, o que eles queriam? Que o Alexandre se deslocasse de forma, enfim, respeitosa para os Estados Unidos para ser julgado? Tá, no caso de condenação, eles o quê? Iam prender um juiz brasileiro lá nos Estados Unidos ou o quê? Isso é uma sandice. Isso é uma loucura. O que é? O Tribunal Internacional da Extrema-Direita agora? Não tem o menor fundamento um troço como esse.